Bom, então hoje é a reunião de 8 de março de 2023, nós vamos discutir o fim do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Eu, Vicente, apresento o capítulo 5 e 6 e o Henrique Marins, o capítulo 7. Vou pedir para o Henrique Carreteiro ser o mediador. Tudo bem? Tudo bem. Então, Vissa, pode começar. Muito bem, assim é que eu gosto, com formalidade. Bom, gente, eu vou retomar algumas questões muito gerais, que eu já falei no encontro passado, relativas ao capítulo 5, parte 1 e pinceladas da parte 2, tá bom? Como se chama o capítulo 5? Processo de trabalho e processo de valorização. Parece-me um capítulo muito importante para operar distinções que, especialmente, a distinção que termina o capítulo 6, o capítulo seguinte, entre capital variável e capital constante. Ele começa falando, portanto, do processo de trabalho, isso nós já vimos, né? E, ao falar do processo de trabalho, ele faz uma distinção entre os meios de produção, né? Como existe o objeto do trabalho e o meio do trabalho, enquanto ambos, objeto e meio, né? A gente pode dizer matéria-prima e máquina, instrumento, são meios de produção. Se houver algum equívoco, né, gente, por favor, não deixem de apontar. Acho que o Fernando chegou. Fernando, por favor, feche o áudio. Ai, desculpa. Tranquilo. Então, aí, no capítulo, ainda na parte 1 do capítulo 5, existe a importante distinção entre valor de uso em potência e valor de uso em ato, né? E por que essa distinção é muito importante? Porque o que torna o valor de uso de um determinado objeto, né? O que faz ele passar da potência para o ato é o trabalho vivo. Então, a distinção trabalho vivo, trabalho morto, ela é muito explorada, né, em todo esse capítulo, e acho que ela vai ser decisiva, né? A gente viu que na parte 1 existe todo uma série de teses antropológicas até, cuja dimensão é difícil avaliar, né? Porque claramente elas servem, antes de tudo, à exposição do capital, mas elas terminam por ter consequências que vão mais além da própria questão econômica. O processo de trabalho, além disso, né, a exposição do processo de trabalho coloca um ponto fundamental, né, e aí eu falo isso com um pouquinho de receio, porque eu estou colocando uma condicionante, que no capitalismo, essa é a condicionante, a produção do valor de uso só se dá porque os valores de uso são portadores de valor de troca. Ou seja, o capitalista, ele visa lucro, e não lhe importa qual é a natureza do valor de uso do objeto que ele produz. É importante que ele tenha um valor de uso que seja vendável, que tenha valor de troca. Então, isso eu também acho que é algo muito importante de se pontuar, né?
Bom, indo rápido, porque isso é uma retomada, sobre o processo de valorização, né? Existe, ele é condicionado pelo processo de trabalho, mas ele tem dinâmicas que vão além do processo de trabalho. O que diz o Marx? Que o capitalista ele não quer apenas produzir algo com valor de uso. Ele necessariamente tudo que ele produz tem necessariamente valor de uso, mas ele não quer apenas organizar um processo produtivo, ter o controle desse processo para produzir valor de uso, mas também mercadoria. E não apenas mercadoria, e não apenas valor de uso, mas valor, e não apenas valor, mas mais valor. Então, é nesse processo de valorização que entra em jogo o conceito decisivo de mais valor, né? De mais valor. Continuando, aqui existe também, ao se falar do processo de valorização, a distinção entre o que é quantitativo e o que é qualitativo. O valor de uso, ele é necessariamente qualitativo, ao passo que o valor de troca, ele é um valor essencialmente quantitativo. Então, o valor de uso, no processo de valorização, ele se torna puramente qualitativo, definido por aquele que me parece o conceito central, como eu já disse na reunião passada, de toda essa construção teórica, que é o de tempo médio socialmente necessário de trabalho. Esse aqui é o conceito decisivo e esse aqui é o quantum abstrato que faz com que o valor qualitativo de uso se transforme no processo de valorização, o valor qualitativo de uso se transforma no processo de valorização em valor quantitativo de troca. Continuando, então, ele vai falar de uma espécie de lei do valor, lei universal do valor, que é o seguinte: o valor é determinado pelo quantum do trabalho materializado em seu valor de uso, através do tempo socialmente necessário para a sua produção. Então, assim, eu estou reafirmando o que eu acabei de falar, mas é interessante o uso que ele fale, que ele use a expressão lei universal do valor, allgemeines Wertgesetz, quer dizer, muito curioso, né? O uso dessa terminologia, né? Muito forte. Bom, que mais eu poderia acrescentar aqui? Para ir rápido ao capítulo 6, né? E eu peço desculpa se eu estiver passando aqui. Bom, quando tem, num dado momento, ele começa a fazer umas continhas. Como o meu talento matemático é realmente uma piada, né? Eu, ao fazer as continhas, eu estava até comentando isso com o Henrique, com os dois Henriques, né? Eu observei eu não consegui fechar a conta, né? E depois eu queria saber se isso é porque Marx pressupõe que existem um ou outro. Para mim, o valor, quando ele fala, ele vai finalmente tratar do mais valor, né? Que é já que é quando ele vai falar do valor total do produto, no parágrafo 44, ele vai falar, olha,
o custo foi 27, mas no mercado vale 30. Inventaram-se, então, 3 shillings, e o 3 shillings, e eu fiz as contas e, para mim, não tinha dado 27 shillings o custo, tinha dado, na verdade, 21 shillings, mas depois a gente pode entrar nesse detalhe. O importante é remontar a esse passo. Por quê? Porque o que ele diz é o seguinte: o capitalista, ele compra valores de uso no mercado. Ele... Isso, você fala a página, por favor? A página... essa coisa... eu peço desculpas, você tem aí em alemão, então eu vou te dizer. A página... Espera aí que eu estou chegando nela. É a página 204 da MEV. Tá, né? obrigado. Desculpa a interrupção. Imagina, por favor. Interrompam, até porque da 204 para 205. Na verdade, é 205, viu? Na verdade, é 205. É quando ele fala, nosso capitalista pasma, stutzt. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. Né? Quer dizer, nesse momento, essas continhas aí, mesmo as que veio antes, em um ou outro momento eu não consegui fazer a operação básica, entendeu? Mas, enfim, o que seria ela? Ele diz o seguinte, eu vou aos números mesmo, aí no parágrafo que, na verdade, no primeiro parágrafo da página 205, segundo parágrafo, Tomás, ele diz assim, que o valor total do produto em 10 libras de frio estão objetivadas 2,5 jornadas de trabalho. Né? Aí, por quê? Porque tem toda a relação do trabalho vivo com o trabalho morto, já aqui nesse exemplo. Eu acho esse exemplo muito importante, porque, no fundo, ele é o primeiro exemplo completo da criação do mais-valor. Depois ele faz variações disso, faz distinções conceituais, mas aqui está a primeira vez que ele mostra, tanto que ele fala assim, mágica, abracadabra, uma coisa assim. Né? Então, eu vou ler esse exemplo rapidamente. Ele diz assim, em 10 libras de fio, estão objetivadas 2,5 jornadas de trabalho. 2 jornadas contidas nos meios de produção, ou seja, no algodão, que é matéria-prima, objeto de trabalho, e no fuso, que é ferramenta, que é meio de trabalho. Então, há jornadas de trabalho acumuladas naquilo que nós chamaríamos de trabalho morto, né? E que compõem o processo de valorização e o valor da mercadoria, certo? O que são essas 2 jornadas de trabalho que vêm dos meios de produção, né? Que estão contidas ali nos meios de produção? São valores de uso possíveis que se tornaram valor de uso efetivo pelo trabalho vivo, certo? E o trabalho vivo, qual é? É a meia jornada do processo de fiação. Né? Aí ele nem explica muito, mas dá para entender que, pelo contexto, tal, que o capitalista ele paga pelo trabalho do trabalhador, nesse exemplo, o correspondente à meia jornada, mas o trabalhador trabalha uma jornada inteira. Ora, onde está o mais-valor? Nessas 6 horas a mais
porque uma jornada tem 12 horas, em que o trabalhador trabalha 2 vezes o que ele necessita como meio de sobrevivência, né? Então, aí está a questão do mais-valor. Eu quero avançar para a gente chegar no Henrique, que vai ter uma exposição até mais elaborada sobre isso por causa do capítulo 7. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 45, que é o que está no meio da página 205, Tomás. Ele diz assim: o nosso capitalista, então, quando ele faz as contas do que, se ele paga exatamente o custo do trabalho vivo do trabalhador, o que acontece? Ele se espanta. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. O valor adiantado não se valorizou, não gerou nenhum mais valor. Dinheiro, portanto, não se transformou em capital. E aí existe a questão de uma distinção importante, né, que retorna aqui, que é entre dinheiro e capital, né? Que acho que é um conceito até complexo e que envolve tempo, envolve apropriação de trabalho, ou de capital, que gera lucro, e que envolve, inclusive, tempo, porque o capital é uma projeção de mais valor no mercado, no futuro. Mas isso a gente gostaria de ouvir vocês depois. Aí, o Marx vai fazer uma descrição muito interessante do que é do modo de pensar do capitalista. Eu até, para minha própria compreensão, marquei todo esse trecho como o capitalista e suas razões, né? Porque ele vai como que justificar, em nome do processo, da virtuosidade do processo produtivo, essa expropriação do valor do trabalhador, e daí há, inclusive, toda uma caracterização do que seria serviço. Existe uma breve passagem, na minha opinião, de fundo ideológico, estrito sensu, do ponto de vista marxista, sobre a noção de serviço, e ele, inclusive, cita o Lutero, né, que é muito forte citar o Lutero, combatendo a noção de usura, e ao falar disso, o Lutero critica justamente a noção de serviço, né, como o usurário, na verdade, faz um desserviço, embora diga que faça um serviço. Bom, continuando nessa, após explicar a expropriação, a mais-valia pela expropriação do trabalho, né, por não pagar plenamente a jornada de trabalho, o Marx faz uma distinção, então, entre o trabalho, o trabalho da força de trabalho passada e o trabalho da força de trabalho viva, mostrando que são 2 grandezas diferentes na composição do valor. Quer dizer, então, são as 2 grandezas em jogo no processo de valorização, né? A primeira grandeza, que é a do trabalho morto, ou passado, como ele fala, ele não chega a falar morto. O que é interessante, ele não fala de trabalho, eu não me lembro de ter lido a expressão trabalho morto, ele fala trabalho passado, e diz que o trabalho vivo resgata o trabalho passado do mundo dos mortos, né? É um pouco diferente. Digamos que é um zumbi, não é exatamente um morto, né? Sei lá. Bom, a grandeza do trabalho passado é determinada por valor de troca.
ao passo que a grandeza do valor de trabalho vivo é determinada pelo valor de uso da força de trabalho. Ou seja, o trabalho vivo, o que ele cria? Ele cria um valor de uso específico, que depois se torna um quantum, uma quantidade abstrata, porque está submetido à lógica do trabalho socialmente, trabalho médio socialmente necessário, né? Então, definir essas duas grandezas diferentes é muito importante. Continuando rapidamente aqui, há toda uma crítica então, a essa ideologia do capitalista, né? Olha, a falha mesmo da continha, viu, Tomás, eu peço desculpas, está no parágrafo 49, e é na página 208 para 209. Seria ali que se daria a falha, porque, na minha opinião... Está na 270 e 271 da Boitempo. Isso. Pelo que eu fiz as contas ali, o custo, pelo menos em jornadas, né, de trabalho, seja de... desculpa tapar a tela, eu não vejo às vezes. O custo seria... quando ele diz que você tem que somar ali as duas grandezas, né, a do trabalho passado e a do trabalho vivo, e isso dá 2,5, né? Pelo que eu entendi, se eu fiz as contas, já considerando daria 21 shillings, mas ele disse que é 27. E o valor que ele vai vender no mercado é 30, e aí é que está a mais-valia, né? E aqui é que ele diz, finalmente, eu peço desculpas mais para frente, que ele diz, está feita a artimanha que deu certo. O capital, o dinheiro agora se transformou em capital, né? Mas aqui vem um pedaço, enfim, que o meu cacoete filosófico não consegue deixar de apontar, que é justamente no parágrafo seguinte, em que ele diz que é importante ter em mente, por vários motivos, pelo modo de exposição, pelas influências que o Marx tem e sobretudo, para entender o argumento imanente, né? No parágrafo seguinte, a esse pequeno cálculo em que ele fala, olha, surgiu então a mais-valia, ele tem uma frase em que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui a passagem. O capitalista vende 1 libra de fio por 1 shilling e meio. Um shilling, na verdade, bom, ou 1 shilling e 6 pences, sem se preocupar se acima ou abaixo do seu valor. Eu acrescento, o que importa é o preço. E, todavia, ele retira 3 shillings a mais da circulação em relação ao que ele havia lançado na circulação. Aí eu acrescento, pois antes de produzir, ele comprou mercadorias e, basicamente, força de trabalho. Bom, o que diz o Marx? E aí vem a frase que eu quero apontar. Ele diz o seguinte, todo esse processo, e a palavra é Verlauf, ele vem usando processo como processo. Aí ele muda para Verlauf. Então, talvez seja melhor não traduzir Verlauf para o processo, mas como percurso. Eu não sei como, acho que ele fez decurso, o brasileiro, não sei. A palavra é Verlauf, que pode ser traduzida por ciclo, processo, decurso, evolução, transcurso. O que eu prefiro é percurso.
todo esse percurso, a transformação, Verwandlung, que também tem a noção de movimento em alemão, mais do que de forma. Tá certo, transformação. Tem a Verwandlung, é a mudança. Então, a ideia de movimento é muito importante. Toda a transformação de seu dinheiro em capital, aí é que vem a palavra muito interessante, que ela procede, ela ocorre, só que vorgehen também quer dizer precede. E eu acho que ele está trabalhando com uma grande polissemia aqui. E mais, ele está claramente infringindo, entre aspas, infringindo o princípio de contradição. Porque ele diz o seguinte, eu vou fazer a tradução mais simples. Todo esse percurso ocorre, que eu acho que eu fui ver, é a tradução do brasileiro, todo esse percurso ocorre na esfera da circulação e não ocorre nela. Ocorre e não ocorre. Né? Então, o que me ocorreu nessa passagem? Primeiro, que ele enfatiza a noção de devir, né? Porque ele está usando Verlauf, laufen é correr, a noção de descrição de um processo, e como ele está falando de temporalidades diferentes no plano do ser e do devir, do ser e do aparecer, explica-se, então, essa contradição, né? A transformação do dinheiro em capital ocorre e não ocorre, precede e não precede na esfera da circulação, né? Bom, eu lembrei um pouco, eu estou lendo também a Política do Aristóteles, e é impressionante como Marx emula, em certa medida, alguns procedimentos do Aristóteles, né? Por exemplo, toda aquela passagem mais naturalista, antropológica que a gente discutiu na sessão passada, é impressionante. Às vezes parece que é uma pequena paráfrase do começo da Política do Aristóteles, né? Especialmente essa fundamentação naturalista e toda essa breve, mas profunda e precisa ser mais trabalhada, teoria da ação do Marx, né? Que está por trás do conceito de valor de uso, né? O bicho humano, ele cria valor de uso porque ele é capaz de agir orientado por fins da transformação da natureza e por procedimentos de antecipação, né? Bom, então eu achei que valia a pena chamar a atenção para essa passagem que lembra também o Hegel, né? Porque a tentativa de superação do princípio de não contradição grego, né, cuja primeira formulação está ali na República e depois é repetida no órgão e na metafísica pelo Aristóteles, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, só que existe um detalhe importante na formulação grega que talvez seja ainda válida para o Hegel. Isso eu pergunto para o Adriano, principalmente, que é o seguinte: não pode ser a mesma coisa, não pode ser e não ser ao mesmo tempo no mesmo sentido, né? E eu acho que isso se preserva no Hegel. E ele só consegue dizer que algo é e não é justamente porque ele vai dizer não no mesmo sentido. Então, talvez ele dê um passo além, não é que ele supere o princípio de não contradição, ele apenas torna esse princípio mais produtivo porque é pensado no âmbito do devir, né? Bom, então, estou me estendendo muito, quero passar logo a palavra para o Henrique, né?
Aí, bom, tem a ideia de que o trabalho vivo chama do mundo dos mortos o trabalho morto, e aí tem a ideia do ponto, né? Tem um ponto que é o ponto decisivo no processo de valorização, entendendo ele como um processo, né? Então, qual é o ponto dessa série de pontos, que é o ponto da valorização? Isso está na sequência do texto. Então, o processo de valorização é um processo de formação de valor estendido para além de certo ponto. Que ponto é esse? É um momento em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente. Então, até esse momento, nós temos um processo de formação do valor. No momento em que começa a expropriação do trabalhador, que é após esse momento, é que começa, então, o processo de valorização. Ou seja, é quando o trabalhador trabalha de graça para o capitalista. Se eu não estou enganado, é exatamente isso. Bom, continuando aqui, né, eu não sei se vale muito mais a pena falar mais coisas aqui sobre, no parágrafo, no capítulo 5. Bom, o Marx também faz uma... Tem a questão da unidade do processo de trabalho, mas eu acho que isso não vale a pena. Comentar rapidamente alguns comentários interessantes, algumas colocações interessantes do Marx sobre a diferença entre skilled labor and unskilled labor, entre trabalho simples e trabalho sem saber, e trabalho com saber, sem habilidade, com habilidade. Ele mostra como existem ilusões no pensamento econômico tradicional, que ele critica em relação a isso, mas também como alguns, e daí ele, enfim, critica muito alguns pensadores, menos outros, mas ele mostra como diferenças de mercado podem fazer com que um trabalho com habilidade, skilled, valha menos que um trabalho sem habilidade. Por quê? Porque o que está compondo o valor do trabalho é, por assim dizer, por exemplo, pegar um exemplo mais simples. Ele fala que o fazedor de tijolos, bricklayer, ele vale muito, ele ganha mais do que um trabalhador com mais habilidades em outro mercado. Por quê? Porque a falta de trabalho físico na Inglaterra, né? Então, na composição do valor naquele mercado, veja, o que importou foi o quantum de trabalho socialmente médio, que aquele valor, seja ele com habilidade ou sem habilidade, simples ou não simples, traz para o produto. E é isso que vai definir o valor do trabalho. No mercado de trabalho, né? Bom, isso é o capítulo 5. Peço desculpas se a exposição foi muito digressiva. Bom, aí, no capítulo 6, vai ser operada a distinção decisiva entre capital constante e capital variado, né? O capítulo 6, se eu não estou falando nenhuma bobagem, ele, na verdade, é um grande exercício de distinções conceituais derivadas dessas que já foram feitas no capítulo 5 e de exemplificação, né? Então, eu não gostaria muito de me estender nele para poder passar logo a palavra para o Henrique,
E eu até faria o seguinte, eu pularia para o final desse capítulo, para as passagens finais, em que ele faz, então, justamente essa distinção. Ele vai dizer, então, a parte do capital, portanto, que se converte em meio de produção, ou meios de produção, isto é, em matéria-prima, em materiais auxiliares e em meios de trabalho, muda, altera a sua grandeza de valor, não no processo de produção. Eu chamo, portanto, essa parte do capital de parte do capital constante ou, abreviadamente, capital constante. E daí, na passagem seguinte, é importante ler isso, né, tá no fim do capítulo 6, ele diz, em contrapartida, a parte convertida em força de trabalho, a parte do capital convertida em força de trabalho, altera seu valor no processo de produção. Quer dizer, trabalho morto e trabalho vivo, né, gente? Essa parte reproduz o seu próprio equivalente e um excedente sobre ela, um mais valor que que varia ele mesmo, que pode ser maior ou menor. A partir de uma grandeza constante, esta parte se transforma, essa parte capital se transforma continuamente em uma variável. Eu chamo essa parte, portanto, de parte do capital variável ou, mais abreviadamente, capital variável. Eu dei essa acelerada aqui, gente, porque eu acho que os conceitos mais importantes já estão colocados aqui, e aí a gente pode passar para o Henrique, a exposição. Não sei se o próprio Henrique ou outras pessoas querem fazer observações, ou se a gente passa direto para o Henrique, que até preparou um data show para a gente. Eu acho que seria interessante passar para o Henrique, para fechar, e depois a gente abre para discussão. O que vocês acham? Sim? Beleza. Tá, joia. Então, deixa eu receber. Henrique, você me mandou por... Mandei pelo WhatsApp, Vista. Ah, tá. Estou abrindo aqui, então. Aí o PDF. Tá. Eu estou abrindo aqui, baixando. Enquanto isso, eu já peço desculpas se o som não estiver muito bom. Eu estou aqui no Instituto Federal, mas estou no meio da mãe natureza, do bosque do Instituto, porque a gente não tem, infelizmente, uma sala adequada aqui para fazer uma reunião como essa. Então, tive que vir para cá porque eu tenho aula mais tarde e estou improvisando. Certo. Bom, então eu vou me calar aqui e... Tá difícil de eu me calar, hein? Ah, achei. Então, aqui, com a palavra, o Henrique Carreteiro, para passar a palavra para o Henrique Marins. Ok. Pode começar, Henrique. Então, primeiro, cumprimentar todo mundo aqui e já pedir licença para interromper a câmera, só para eu poder ficar mais confortável aqui para acessar minhas anotações. Pronto, fica só no áudio agora. O capítulo 7, eu tentei fazer uma leitura dele a partir das 4 sessões que ele tem, das 4 partes, e já antecipo aqui o que eu observei com relação à parte 3 e à parte 4, para justificar algumas coisas que foram colocadas aí nos slides referente às partes 1 e 2. A parte 4, ela praticamente é um gancho para o capítulo 8. Então, é uma parte bem curta, com alguns parágrafos apenas, 2, 3 parágrafos,
que faz a ponte para o capítulo 8, que vai tratar de jornada de trabalho. Então, talvez a parte 4 seja quase dispensável aqui na exposição, e a parte 3 é onde ele se degladia com o professor Nassau Sênior a respeito da questão também de algo que vai acabar sendo visto ali no capítulo 8 e seguintes sobre a jornada de trabalho. Então, eu vou enfatizar aqui as partes 1 e 2, e depois, se houver algum comentário que vocês queiram colocar também com relação às partes 3 e 4, a gente pode ver, mas eu acho que a 1 e a 2 ela dá um pouco o tom do capítulo 7, que eu entendo da seguinte maneira: o próprio título está aí, né? A taxa do mais-valor, e o título da parte 1, que é o grau de exploração da força de trabalho. E colocando tanto do ponto de vista do trabalhador quanto do ponto de vista do capitalista, tanto um quanto o outro sabem que há exploração do trabalhador. Então, o trabalhador sabe que ele é explorado, mas talvez ele não saiba quanto ele é explorado, talvez ele não saiba como calcular o grau de sua exploração. E o capitalista também sabe que explora o trabalhador, e ele acha que sabe calcular a exploração da força de trabalho. E aqui o Marx mostra uma outra forma, quer dizer, uma outra forma em relação àquela que o capitalista utiliza, e talvez para o trabalhador a primeira forma que ele tenha tido contato com relação a medir e expressar matematicamente o quanto ele é explorado. Para isso, eu tentei colocar aí as formulazinhas que vão aparecendo no texto de uma forma mais destacada, começando com o capital, dividido em capital constante e capital variável, aproveitando isso que o Vissa comentou agora há pouco, e de uma forma bem resumida. Dentro do capital constante entra tudo que é matéria-prima e maquinário e meios de produção, e no capital variável a própria força de trabalho, gasto com os salários dos trabalhadores. E o capital original, ele se transforma em capital celinha, como está na expressão logo abaixo, pela inclusão do mais-valor. Então, quando vai para o mercado e é vendido como mercadoria o produto, como o Marx coloca aqui num determinado trecho, gera mais valor, e para o capitalista tem todo o charme de uma criação a partir do nada. E o Celinha ganha, então, um acréscimo, que é esse Mzinho. Vissa, se você puder passar a próxima página, por favor. Uma depois dessa. Aí está na 1, passa para 2, por favor. Isso. E isso que ele chamou de Mzinho, que ele deu o símbolo de Mzinho para o mais-valor, ele diz que também pode ser pensado como uma variação do capital variável. Talvez redundante, mas um acréscimo, talvez a palavra seja melhor. Um acréscimo do capital variável. É um V mais um delta V. Usando uma simbologia que é convencional, é frequente nos escritos de matemática mesmo. Né? Temos velocidade, variação de velocidade, aceleração e variação da aceleração, algo assim, representado por esse delta V, como sendo o que é colocado a mais aí no mais-valor. Próximo, Vissa, por favor. Porque aí ele vai precisar justamente dessas duas grandezas, né, o mais-valor e o capital variável,
olhando para um deles, o mais-valor, como grandeza absoluta, e a razão, M sobre V, como justamente o que é o título do capítulo, a taxa do mais-valor. Então, é o mais-valor em relação, é o mais-valor sobre o capital variável. Mzinho sobre V, ou na outra notação que é utilizada, o ΔV sobre V. E aí vem justamente a distinção entre o que ele está apresentando como cálculo da exploração da força de trabalho e aquilo que o capitalista faria. Passa mais um, Vissa, por favor. Bom, aí é só um recorte da frase em que é dito isso, né? A taxa de mais-valor é a expressão exata do grau de exploração, que a gente poderia olhar de novo no próprio título do capítulo e da seção, já se constrói essa sentença. A taxa do mais-valor é a representação matemática, é a expressão matemática da exploração da força de trabalho. Se havia alguma dúvida sobre haver ou não exploração da força de trabalho, isso agora se mostra, inclusive matematicamente. Talvez no sentido de dizer que não é meramente uma percepção filosófica, não é tão somente um estudo antropológico, isso aqui não está só no campo das ideias. A gente consegue mensurar qual é o nível de exploração que está acontecendo. Mais um visto, por favor. E aí vem, portanto, o cálculo que o capitalista faz é Mzinho sobre C grande, sobre capital, que contempla capital constante mais capital variável. Sobre isso, até uma observação que na tradução da Boitempo tem um errinho na frase que está pouco depois da nota 30A, uma frase que começa, na realidade, porém, a taxa de mais-valor não é M sobre C grande, ou M sobre, na tradução da Boitempo, tá, abre parênteses, Czinho mais Mzinho. Na verdade, é Czinho mais Vzinho. Na impressão que eu tenho aqui, está no topo da página 214. Porque o capitalista faz essa conta com a ideia de que ele quer saber o quanto ele ganhou em relação ao quanto ele colocou de capital. E ele incorpora esse tanto que ele colocou de capital, todo o capital constante, mais o capital variável. Ele faz a razão do mais-valor em relação a todo o capital, constante mais variável. No entanto, o Marx reforça aqui que o capital constante, o valor do capital constante, ele só é transmitido das matérias-primas e dos meios de produção para a mercadoria. Então, pelo trabalho, acontece um transporte do Czinho, do capital constante, das matérias-primas e meio de produção para o produto que vai ser vendido no mercado. Então, não há uma razão, a razão que deve ser calculada, ela não deve levar em consideração esse capital constante, porque se ele vai de um lado para outro da equação, né, do jeito não muito correto de se falar matematicamente, mas se eu tenho uma igualdade, tem a mesma coisa dos dois lados, eu corto essa quantidade dos dois lados. Tem x mais 2 igual a y mais 2, x é igual a y. O 2 que foi acrescido dos dois lados da equação não faz diferença na igualdade. O Czinho, portanto, que está dos dois lados da equação, não deve ser levado em consideração. O que deve ser levado em consideração é tão somente o mais-valor em relação ao capital variável. Portanto,
M sobre V. E ele faz no texto, inclusive, alguns comentários ácidos com relação ao cálculo feito pelo capitalista, dizendo que ele calcula a razão dele dando algo próximo de 20% e acha que ele ainda é muito gentil, que ele está ganhando pouco. O capitalista calcula mais valor sobre capital total, deu 20%, ele acha que ele é a Madre Teresa de Calcutá, porque ele está ganhando só 20%. Ao passo que, fazendo o cálculo de mais valor sobre capital variável, o Marx chega em contas da ordem de 100% ou até mais do que isso, 200%, que seria o nível, a taxa de exploração da força de trabalho, calculada então dessa forma. Acho que tem um próximo aí, Vissa, por favor. E ele dá para poder aplicar depois em qualquer exemplo e para que, digamos, os próprios trabalhadores tenham condições de verificar o quanto eles estão sendo ferrados pelo capitalista, a seguinte receita. Se você quer calcular, então, a taxa de exploração, primeiro obtenha o mais valor, que é o valor pelo qual o produto é vendido no mercado, então, o valor pelo qual ele é comercializado, menos o capital adiantado, que implica, de novo, matéria-prima, meios de produção e salário pago aos trabalhadores. Subtrai um do outro, você encontra o mais valor. Seria o C grande linha menos o C grande. Para calcular, para obter o valor do Vzinho, que é o capital variável, pode ser feito com o capital adiantado menos o capital constante, ou então, se não se tiver o valor do capital adiantado, mas sim o capital, o preço já de venda, seria ele menos o capital constante, menos o mais valor que acabou de ser obtido ali em cima. E fazendo a razão de um pelo outro, obtém-se, então, essa expressão exata da exploração da força de trabalho. E o próximo slide, aí eu já, se não me engano, já é a respeito da parte 2 do capítulo 7. Isso, em que, além do fato de poder calcular essa taxa de exploração da força de trabalho, ela poderia ser pensada proporcionalmente, tanto do ponto de vista da quantidade do produto que vai ser colocado no mercado, dado em metros ou qualquer outra unidade de medida. Então, pode-se pensar o quanto dessa quantidade corresponde ao capital constante, ao capital variável e ao mais-valor. Também dá para fazer essa proporção em relação ao valor total, valor no mercado, e também dá para fazer a proporção em relação ao tempo de trabalho. E dá para colocar isso de uma forma abstrata, independente se eu estou falando de quantidade, valor ou tempo, simplesmente falando qual é a porcentagem da grandeza que é colocada no capital constante, no capital variável ou no mais-valor. Colocando aí os números desse exemplo que está no próprio texto, aí vai para o próximo e penúltimo slide, Vista, por favor. Então, seria o preenchimento daquela planilhazinha, agora com os valores que estão aqui no próprio texto, com algumas adaptações, só para a gente não ficar com dificuldade na leitura. Então, das 20 libras de fios que são vendidos, 16 libras correspondem à só transmissão do capital constante, lá da produção para a venda do produto. 2 dessas libras, a venda de 2 dessas libras paga o salário dos trabalhadores e a venda de 2 libras desse produto fica para o capitalista.
pensando em valor propriamente dito, em dinheiro, 3 shillings ficam são pagos aos trabalhadores, 3 fica com o capitalista. E seja lá qual for a grandeza que estiver sendo levada em consideração, sempre vai haver uma razão de 1 para 1 entre aquilo que é pago ao trabalhador e aquilo que fica como lucro do capitalista. Em outras palavras, não importa qual grandeza é analisada, é uma taxa de exploração de 100%. É sempre 1 para 1, seja em quantidade de material, valor em dinheiro ou tempo. E aí eu percebo que é o argumento que ele vai utilizar um pouco na parte 3, para falar a respeito e também no capítulo seguinte, para falar da jornada de trabalho, que é a jornada de trabalho, então, que tem que ser levada em consideração, porque talvez seja, de todas essas grandezas, a mais perceptível para o próprio trabalhador. Então, o trabalhador talvez não consiga identificar tão claramente qual é a quantidade de fio vendido no mercado que corresponde ao seu salário, ou quanto do valor do preço final do produto, qual é a porcentagem do preço final do produto que paga o seu salário. Mas ele consegue identificar muito claramente quanto tempo ele trabalha. E olhar o total do tempo trabalhado depois e em seguida fragmentar esse total de tempo trabalhado nessas porcentagens ajuda a identificar a taxa de exploração, porque aí nós jogaríamos fora a porcentagem que se refere ao capital constante e faríamos, então, a razão entre o M, o Mzinho e o Vzinho, entre mais valor e capital variável. E acho que agora o último slide é só reforçando aquilo que eu já tinha dito no início, que a parte 3, a parte 3 vai ser a disputa dele ali com o professor sênior, e a parte 4 tentando fazer o gancho para o capítulo 8. Espero que tenha ficado claro e acho que agora é o momento para a gente conversar. Gente, eu mantenho aqui os slides dele ou não? O que vocês acham? Se for preciso, eu de novo, eu divido tela, tá? Acho que sim, se precisar, você recoloca. Então, quem levantou a mão foi o Adriano. Adriano, por favor. Não? Ah, tá. Henrique, eu tenho uma pergunta, a gente pode talvez fazer uma coleção de perguntas aqui. Eu queria entender exatamente essa relação 1 para 1 que você colocou ali num dos últimos slides, né? O Marx, então, afirma que sempre a taxa de mais valor é 1 para 1, quer dizer, o lucro... Não, desculpa, Vissa. Nesse exemplo. Nesse exemplo é 1 para 1. Tá. Pode ser pior, pode ser 2 para 1, pode ser Pode 10 ser para menor 1. também. Pode ser menor. Tá. Assim, para pensar que diga. Vai ser muito mais explorador quanto maior for essa taxa. Perfeito. O capitalista está explorando muito mais quanto maior for esse resultado. Significa que ele está pagando muito menos e ficando com muito mais. Entendi. Se esse valor for um valor baixo, significa menos exploração. No pós-guerra, né, da Europa, você tinha uma política chamada Câmara Setorial de Base, que era o Estado intermediando esse cálculo. O estado de bem-estar social, né, típico,
tinha essa função de ser um terceiro, um árbitro entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresa na determinação da taxa de lucro. Então, eu fico impressionado. Eu conheço muito pouco economia, né? Mas, enfim, existem exemplos muito concretos de que essa expropriação do mais-valor é um fato da vida política e econômica, né? Por mais que eu já tenha escutado que a teoria do mais-valor é inconsistente, difícil, talvez, claro, isso é uma longa discussão, é difícil negar que há, em alguma medida, uma taxa de expropriação. Por mais esse comentário. Mas eu gostaria de ouvir as outras pessoas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. No capítulo 6, ele faz uma distinção entre os meios de produção e os meios de trabalho, entendendo os meios de trabalho como mais como a maquinária. Então, me parece que ele afirma que o trabalhador ele só consegue agregar valor com os meios de produção, que os meios de trabalho, isto é, a maquinária, transfere valor ao produto, vamos dizer assim, sem a intervenção do trabalhador, que é só pelos meios de produção que o trabalhador consegue fazer a operação de agregar valor. Então, por isso, parece que é esse o motivo pelo qual ele chega à razão do mais valor sendo M dividido pelo V, né? Quer dizer, o mais valor dividido pelo capital variável e não o C maiúsculo. Essa é a minha pergunta. Eu vou tentar responder, mas não sei se eu não estou seguro da minha resposta. Eu acho que existe objeto de trabalho. O que são os meios de produção? São três coisas. Não, são duas coisas. Os meios de produção. O objeto de trabalho e o meio de trabalho. Então, o meio de produção, os meios de produção são compostos por objeto de trabalho e meio de trabalho. Objeto de trabalho é matéria-prima e meio de trabalho é maquinário. Uhum. Qualquer ferramenta, desde um martelo até um supercomputador. O capítulo 5 coloca as bases, porque ele vai explicar mais minuciosamente no capítulo 6, que é o seguinte: o valor de uso de um meio de produção, ou seja, matéria-prima ou maquinário, é constante e ele diminui à medida que que é consumido. Mas ele é constante. Então, do ponto de vista da conta, ele entra na conta com valor que não varia no seu start e que vai diminuindo com o processo de produção à medida que o meio de produção vai sendo consumido. Então, o que me parece é que, para que a conta, os cálculos, a conta, a fórmula do capítulo 7 funcione, é muito importante que ele tenha esclarecido antes que esse valor dos meios de produção é constante. E mais,
ele só se preserva, ele só é conservado e depois, de modo a ser transmitido no novo produto através do trabalho vivo. Então, tudo que é meio de produção é trabalho morto. É um trabalho que tem um valor, que pode ser transmitido, pode ser conservado. Ao ser transmitido para um novo produto, para um novo valor de uso, através do trabalho vivo. Então, o trabalhador, ele não apenas rende, ele não apenas produz capital para o capitalista, como ele conserva o capital que o capitalista já tem nos meios de produção. Né? Uhum. Eu acho que é isso. Não, na verdade, eu acho que também, eu estou com outra dúvida, assim, meio misturada, se os meios de trabalho que ele chama, a maquinária, não entraria um pouco aí, mas é um conceito contábil de depreciação das maquinárias. E essa depreciação passa diretamente para o valor, é isso? Isso. Sobre Eu a acho que é questão da isso. depreciação, tem uma nota no capítulo 6, que eu vou te dizer. Capítulo 6 eu só consegui ler anotando no livro, não consegui fazer um resumo, então vou demorar alguns segundos. Nota 2, não é isso? É a nota em que ele fala que um capitalista reclama do processo de depreciação do maquinário dele. E o que o Marx diz? Claro, quando o maquinário dele está parado. Agora, ele não fala do processo de depreciação do maquinário quando o maquinário está funcionando. Então, isso é a prova de que, ao ser usado pelo trabalhador, não só se produz mais valor, como se ativa o valor morto do maquinário. Algo como a máquina custa R$1.000 e dá para fazer 1.000 peças. Então, cada peça produzida tem R$1 de valor transmitido. Pela maquinária, Quando ela é colocada no processo, se ela dura a execução de 1.000 peças, R$1 para cada peça. Mas esse R$1, vamos dizer, por peça, isso não entra no mais valor. Essa é a minha dúvida. Né? Não, Porque... é o Czinho que vai para o outro lado da equação. É o capital constante que entra também no C grande linha. O C grande linha ele é dado por Czinho mais Vzinho mais Mzinho. Perfeito, perfeito. Agora ficou... O capital na venda, ele é toda a transmissão do capital constante, seja em matéria-prima ou maquinário, todo o capital variável, ou seja, tudo que é pago para o trabalhador, que na visão do capitalista é consumo de mercadoria também, ele comprou a mercadoria força de trabalho, e isso foi agora transmitido ali também para o Celinha, e o mais valor. Perfeito. Então, tem essas três coisas, e é por isso mesmo que ele vai falar que ele corta o C dos dois lados. Porque se tudo aquilo que foi gasto pelo capitalista para produzir a peça que vai ser vendida também está no preço da peça vendida, então só foi transmitido. Ele só saiu daqui e foi para lá. O que tem agregado ali é o valor do trabalho e tem o mais valor. Perfeito. A nota... A grande hipótese, né, de fundo é que só trabalho produz valor, né? Então, esse capital constante que entra aí, né, o Czinho,
trabalho passado, né? Por isso a importância do capítulo anterior, né? Então, na verdade, assim, né, a máquina, igual você falou, né? Tipo, vamos supor, que custa R$ 1.000 e produz 1.000 unidades. Na verdade, assim, essa máquina, o que ela transmite de valor como capital constante é um trabalho passado, né? Mas ali ele já não entra como um trabalho produtor de mais-valia, Uhum, uhum. porque ele é pago na sua igualdade, né? Vamos dizer assim. Como, né, assim, voltando ao capítulo 1, né? O valor de troca como a troca como uma troca entre iguais, né? Assim, vamos dizer assim que o capitalista paga pela máquina o que realmente ela vale, né? O que vai produzir o mais valor é só na parte do capital variável. Eu fiquei tentando pensar em exemplos e como a minha filha costura, eu fiquei olhando para isso, né? Tem lá a máquina de costura e tem o tecido que ela compra e aí ela faz o vestido, vende o vestido. Então, tem o preço do pano, tem o custo da máquina que vai durar tanto tempo para produzir tantos vestidos, tudo isso é trabalho passado. Mas no preço do vestido vai ter tudo isso e mais, supondo que ela fosse funcionária de alguém, né, mais o salário dela, mais o mais valor. E aí, lembrando a importância daquilo que também, acho que no nosso encontro anterior, né, o Vício estava enfatizando, né, de que o produto primário, né, assim, a matéria-prima, ela é trabalho também, né? Como você falou, o pano aí, né? Esse pano já é mediado pelo trabalho, né? E aí, essa relação entre capital constante e variável, ela, a partir desse capítulo, ela vai ser o fundamental, assim, né, do capital. Porque se a gente for pensar a história, né, do capitalismo, da inovação tecnológica, é sempre aumentar o capital constante e reduzir o capital variável, né? Assim, pensa toda a mecanização da produção, né? Cada vez mais máquinas e menos trabalhadores. E por outro lado, é só o trabalho que produz valor. E, nesse caso, né, o trabalho vivo que produz mais valor. Então, o avanço tecnológico leva também a uma redução da produção de mais valor. Então, você tem toda essa dialética que vai estar em jogo a partir de agora. E aí tem o discurso de que, na verdade, o capitalista é que coitadinho dele, é ele que tem que colocar a maior parte, porque ele tem que comprar um maquinário que custa muito caro. Mas o maquinário sozinho não produz valor. Só um detalhe, a nota é 23 sobre aquela da depreciação, viu, Henrique? Vou fazer uma pergunta propositadamente ingênua, né? Tomás, e se inventarem robôs absolutamente perfeitos? Quer dizer, o homem não precisa mais trabalhar. Porque, então, por exemplo, para retirar a água do rio e levar para um sistema de provimento que vai abastecer as fábricas, etc, etc, etc. Tudo isso, uma situação evidentemente falsa, né? Mas se a máquina for possível, se for possível através do maquinário prescindir da mão de obra humana, do trabalho vivo, como seria o comunismo isso? É uma pergunta Ou uma muito forma do interessante. comunismo? Eu acho que, assim, para responder essa pergunta, ainda a gente deveria adicionar várias variáveis, assim, mas, assim, certamente, e aí, né, Marx, como aquele que se autoproclamava, né, um comunista científico, né, e não um utópico,
certamente ele achava que o desenvolvimento tecnológico era condição necessária para o comunismo, né? Porque enquanto você precisa de muita gente trabalhando só para poder satisfazer as necessidades básicas, né? Assim, o comunismo ele ainda não é de fato possível, né? Então, fora em situações nos quais, né, os meios de subsistência eles são imediatamente acessíveis, né? Sei lá, pensando os índios aqui na América do Sul, né? Assim, que era agora isso coloca várias outras questões, né? Porque aí a gente começa a ver, por exemplo, né, o que o Henrique falou, né? Os capitalistas dizem coitados porque eles têm que pagar grande parte, porque as máquinas são caras, etc. A grande questão vai ser quem comanda essas máquinas, né? Porque aí a gente começa a ver que capital é trabalho passado, né? E o capital se acumula. E aí começa a ver, tá na mão de quem, né? Assim, essas máquinas, etc. Agora, se o acesso, né, a essas máquinas, a essa tecnologia fossem repartidos de forma igual entre os homens, eu acho que isso se aproximaria do comunismo, né? No sentido marxista. Agora, A questão é que na hoje... esteira... Desculpa, Tomás. Não, porque eu acho que assim, a situação que a gente vive paradoxal hoje é que hoje haveria condição, né, de fato, há assim, né, na nossa própria estrutura produtiva, a condição para que uma parte significativa da população não ou precise trabalhar muito menos, né, e todos poderiam viver relativamente bem, né, assim. A questão é como é que a distribuição se dá, né? Eu ia aproveitar a pergunta do Vissa, porque eu tinha até anotado aqui para perguntar para o grupo o parágrafo que no final dele tem a nota número 30. Ele fala assim: o que diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por exemplo, a sociedade da escravatura, daquela do trabalho assalariado, é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído do produtor imediato, do trabalhador. Então, o robozinho perfeito do Vissa não seria um equivalente de um escravo? Então, eu tenho pensado nesse ponto também. Eu acho curioso entender que a máquina tem um caráter ilimitado, né? Quer dizer, eu tento pensar um pouco por aí. Tipo, ela tem um caráter ilimitado, ela pode produzir, né, 18, 24 horas, né, vamos dizer. Idealmente falando, ela pode ficar ali, né, tipo turbina de avião, fica 2 meses ligado direto ali. E aí eu não sei se vamos dizer, o fator humano, na medida em que coloca uma limitação, engendra uma outra, né, engendra toda uma outra lógica, né? Obriga, de certa maneira, tudo a funcionar numa outra dinâmica, né? Até essa regra de proporção, mais ou menos, né, que o Tomás falou, do capital, né, maior o capital constante, menor o valor, é curioso, né? Porque aí a máquina está lá produzindo, né, 5 vezes mais, só que não tem valor, né? Porque valor é trabalho humano, né? Eu não sei, estou tentando entender também isso. Mas acho curioso esse aspecto ilimitado e limitado, né? Nessa brincadeira. Até pedir para o Tomás talvez comentar um pouco melhor né, o aumento do capital constante e a queda do valor. Eu acho que assim, talvez não valeria a pena falar tanto sobre isso agora, porque isso são coisas que Marx vai discutir extensamente, né? Assim, igual eu te falei, vai se tornar o tema central do livro, né? Assim, essa relação entre capital constante, variável e tudo. Mas pensa assim, no sentido de que, vamos supor que você era um capitalista inglês no final do século XVIII e você precisava de X horas de trabalho para produzir uma certa quantidade de linho, né, por exemplo.
Num mercado competitivo capitalista, você só sobrevive nele se você consegue, pelo menos, produzir uma taxa de média de lucro, né? Que o mercado gera, né? Se você não conseguir chegar nisso, você nem consegue participar. Você vai quebrar em 2 meses, né? Assim, você vai investir um dinheiro que não vai retornar. Então, você precisa, pelo menos, conseguir operar na média ali, né, que aí considerando, né, uma certa intensidade do trabalho, um certo grau, um certo conjunto de máquinas, um certo nível tecnológico de produção. Aí imagina que um desses capitalistas, né, consegue inventar uma máquina que ele consegue produzir a mesma quantidade de linho, agora num tempo 2 vezes menor. Ao invés de precisar de 1 dia para produzir, sei lá, X unidades de linha, agora ele vai precisar de meio dia para produzir X unidades de linha. Quando essas mercadorias chegam no mercado, o que vale como valor é o tempo de trabalho socialmente médio. Só que, no tempo em que você produziu X unidades de linho, eu produzi 2X. Ou seja, no mesmo valor que está vigente, eu vou conseguir produzir uma quantidade 2 vezes maior de mercadoria, entendeu? Agora, pensa que todo capitalista, quando vê isso, a primeira coisa que ele vai fazer é querer ter uma máquina igual. Então, aí você tem um processo de inovação tecnológica e depois um processo de difusão dessa tecnologia, né? E aí todos os outros capitalistas vão começar a introduzir essa tecnologia dentro. E aí você vai ver que agora a média social vai se tornar meio dia de trabalho para essa quantidade de linho. Só que isso significa que o valor do linho geral caiu. Porque você precisa de menos trabalho agora para produzir a mesma quantidade. Então, o linho vale menos agora. Entendeu? Então, você tem um processo que é essa busca do... Não, e aí, só para voltar uma coisa. Nesse tempo intermediário, no qual só um capitalista tinha acesso a essa tecnologia e os outros não, ele ganhou um lucro extraordinário, né? Porque durante, até que essa tecnologia tenha se difundido, ele estava, o tempo socialmente médio era 1 e ele estava fazendo 2 vezes mais rápido, entendeu? Então ele teve um lucro extraordinário. Então o capitalista ele está sempre em busca desse lucro extraordinário. E a busca desse lucro extraordinário faz com que ele precise inovar, usar cada vez mais máquinas. Isso faz com que, a longo prazo, o valor da mercadoria caia, né? É um pouco essa a lógica. Mas ele está sempre em busca desse momento em que ele tem esse lucro extraordinário, né? E aí a questão da máquina, você pensar assim, como que, vamos dizer, Agora eu esqueci a pergunta que você fez inicialmente do exemplo, pensando, né? Se a máquina não seria um escravo, né? Então vamos pensar. Um senhor de engenho, ele tem uma certa quantidade de escravos. Ele vai produzir uma quantidade X de valores de uso, né? A condição básica para que ele consiga produzir é que esses escravos sobrevivam, né? Então o salário, que nesse caso não é salário, né? Que ele vai ter que sustentar esses escravos. É um mínimo de subsistência para esses escravos sobreviverem, né? Porque se eles morrerem, você não tem produção no mês seguinte. Então, uma parte dessa produção vai para a mera reprodução da força de trabalho. Que no caso da escravidão, que é sustentada pela violência, ela vai ser o mínimo necessário, né? O mínimo de nutrientes que ele vai precisar para poder trabalhar amanhã. A diferença entre tudo que o escravo produziu e aquilo que ele precisa para sobreviver vai ser um produto extra.
A questão é como que esse vai ser esse produto extra, né? Esse excedente econômico vai ser distribuído. No caso da escravidão, basicamente, o senhor vai apropriar tudo. Aí talvez ele tenha que pagar um pouco de juro para um banqueiro que emprestou dinheiro para ele comprar uma máquina no engenho, etc, etc, etc. Mas de toda forma, é ele que... Agora, numa situação capitalista, é muito mais complexo isso. E essa vai ser a grande questão que a gente vai começar a ver. Porque qual que é, de fato, esse mínimo necessário para reproduzir a vida do trabalhador? Sendo que as condições de sobrevivência do trabalhador já não são ele que produz imediatamente dentro de um engenho, mas são também mercadorias. Ele vai pagar pela comida que ele consome. Ele vai receber em dinheiro e uma parte desse dinheiro ele vai transformar nos bens de subsistência, né? E aí fica muito mais complexo. É isso que a gente vai começar a ver, como é que a gente calcula esse tempo necessário, né? Esse tempo de trabalho necessário para o trabalhador reproduzir a vida e a diferença entre isso e esse mais-valor, e como é que esse mais-valor vai ser distribuído. No caso da máquina, isso não haveria essa questão, né? Que a máquina ela não precisa de, vamos dizer assim, subsistência, né? A própria forma de calcular o que seria o excedente econômico, tudo transformaria, né? Assim, é impossível comparar uma máquina com um escravo ou com um trabalhador salariado. Esse era meu ponto, basicamente. Eu vou falar então, Henrique. É muito rico. Acho que a gente pode ficar mais alguns minutinhos aqui, mas na nossa proposta de 1h30, a gente, no fundo, já está chegando no limite, porque teríamos mais uns 5 minutos, considerando que a gente começou 10h15. Eu queria fazer uma observação pontual e uma pergunta-comentário, com hífen entre as duas palavras. A observação pontual é sobre o trabalho escravo. Em algum momento do capítulo 6, o Marx comenta e nota como algum fisiocrata aponta o fato de que o trabalho escravo tende a encarecer o produto. Por quê? Porque o trabalho escravo, pela sua própria natureza, absorve pouco trabalho morto. Existe um excesso de trabalho vivo e pouquíssimo trabalho morto, porque a própria condição de exploração evidente, violenta, faz com que o trabalhador escravo tenha uma reação também violenta em relação aos meios de produção. Ele tem uma relação de destruição dos meios de produção, especialmente ferramenta. Então, a ferramenta, que é o trabalho morto, que quanto mais sofisticada, mais conserva e transfere valor acumulado, tempo de trabalho, né, para o produto, ela é muito básica. E de tal modo que o trabalho escravo tende a se tornar... Você tem um excesso de trabalho vivo, uma falta de trabalho morto, e isso, como o trabalho vivo é muito variável, isso tende a criar processo de encarecimento do produto. Se não me engano, é isso, Tomás, que é quem mais conhece economia e Marx aqui, me corrige se eu estiver errado. Esse era o comentário pontual. Sobre o comentário geral, é o seguinte: na busca incessante por mais lucro, que vem associada com a busca incessante por meios de produção, especialmente por maquinário mais moderno, que permite a diminuição do uso de trabalho vivo, o capitalista
busca um acúmulo, ele já numa dinâmica de acúmulo infinito, né? Ele vai estar, por assim dizer, sempre insatisfeito, né, com o nível de produção já alcançado, né? Então, o que me parece é que esse processo, em última instância, tem um limite externo, que é o próprio recurso natural, né? Agora, existe uma naturalização dessa necessidade de crescer, como se não crescer sempre tivesse como contraposição a própria morte, o próprio desmantelamento do processo produtivo, né? Então, seria interessante pensar como Marx pensa a medida, né? Do desenvolvimento, do progresso. Que medida é essa? Até é uma medida ecológica, é uma medida social, é ambos, né? Então essa é a minha pergunta, comentário. Qual seria a medida? Acho que isso não é esse o momento do livro, mas tentando adiantar um pouco esse ponto. Não sei se ficou claro, né? Pergunto a todos, né? Mas talvez ao Tomás, que já leu toda a obra, então. Eu só adicionaria um comentário, assim, em relação a isso que você falou, né, sem tentar oferecer nenhuma resposta, mas eu acho que para sua pergunta ficar mais precisa, seria importante também levar em consideração a diferença entre, que você está falando assim, a produção no geral, né, entre o que seria, né, assim, a produção dentro de uma determinada sociedade e como que essa necessidade se impõe para o capitalista individual, né, que são duas coisas. Porque, assim, obviamente, o crescimento geral pode partir da destruição de uma parte significativa de capitalistas individuais, né? Ao passo que, para o capitalista individual, ganhar em produtividade é um imperativo, né? Não é algo que ele, né, assim, não é movido por um interesse, por ganância, etc, né? Se você não consegue praticar o que é a média do mercado, você está fora. Então, né? Aí a lei do valor, ela é cruel, né, também com o capitalista individual. Enfim, só para... Acho que essa diferenciação é importante. Claro. Bom, gente, então, o que vocês acham? Eu acho que o Zusa já teve que ir embora, né? E para a próxima reunião a gente debate, talvez, inclusive com os ausentes, sobre o que fazer. Eu não sei, eu considero tão rico esses capítulos discutidos hoje. Eu acho que o Henrique fez uma exposição muito, Henrique Marins, uma exposição muito clara, né, e muito precisa e boa do capítulo 7. Eu me pergunto se é o caso da gente avançar para o trecho seguinte, eu não sei se é o capítulo 8 ou mais alguma coisa, ou se a gente dedica mais uma reunião ainda aos temas de hoje. O que vocês acham? Por mim, também podemos ir para frente, é uma pergunta mesmo. Eu acho que por uma razão mais prática, pelo fato de, neste momento, sermos muito poucos, né? Quantos somos? Seis pessoas aqui. E, de repente, não sei, começar de acordo com o cronograma, o capítulo seguinte, sem que isso impeça que a gente possa trazer coisas do dia de hoje. Posso perguntar também pelo WhatsApp, É verdade, tem por e-mail, né, o que as pessoas acham. Por outro lado, é legal, eu acho o seguinte também, que o Capital é livro muito difícil, né? Vamos ser realistas. Mas a gente
aprende os conceitos fundamentais, indo para seguindo adiante, né? Se familiarizando com os conceitos, com os problemas, etc. Então, por outro lado, eu não vejo problema em avançar no capítulo 8 e em avançar no texto, porque necessariamente se retoma o que já foi visto, né? Então, ficar girando em falso, às vezes, é mais improdutivo. Tentar ser muito, porque tentar esmiuçar muito bem um trecho, às vezes é pouco improdutivo, mesmo do ponto de vista da compreensão, porque é preciso ter um apanhado, um grasp do todo antes, né? E a gente aprende mesmo na releitura, etc. Sabe o que eu ia comentar? Desculpa, é que eu fiquei com essa imagem de aumentar o capital constante, né, e diminuir o capital variável ao mínimo, que é, por exemplo, o modelo Uber, né, que eles têm um software, uma plataforma caríssima, imensa, né, e na ponta, o trabalhador, que é o motorista, eles nem consideram trabalhador, quer dizer, ele é um usuário da plataforma. Então, aí, nesse caso, os donos da Uber não tem tem só uma dispensa assim mínima, né? Não pagam, nem é considerado trabalhador. Como é incrível isso. É um autoempreendedor. É, E daqui a pouco vai ter Uber operando sem motorista, né? Aí, ao invés de ter um motorista para cada carro, você vai ter um cara numa central que vai ficar cuidando de 5 automóveis através de exato. uma tela de computador. É que é o mesmo modelo que está usando a Amazon, que tem essas Pronto. galpões enormes, que eles têm robôs. Quer dizer, quando você compra algo na Amazon, tem um robô que lê o produto que você comprou, vai no corredor, enfim, pega, joga. Acho que tem só um embalador, uma pessoa que faz a embalagem, e o resto, eu acho que daqui a pouco vai ser tipo um Uber, um Rappi, que não é trabalhador, não é CLT, pega o produto e faz o delivery. Então, Porque uma coisa que a gente está vendo hoje é que antes essa mecanização, né, assim, a intensificação do capital na produção, quer dizer, ela se dava sobretudo na manufatura, né, assim, no setor de transformação, na indústria. E agora ela está invadindo o setor de serviço. Porque antes você tinha, tipo assim, você teve a mecanização da produção na indústria, aí tinha um excedente de trabalhadores, começou a migrar para o setor de serviços, né? E agora o setor de serviço, de entregas, etc., também está sendo completamente mecanizado. Já não tem para onde ir, né? Esse trabalho, esse trabalhador excedente, né? Enfim, mas aí eu acho que quando entrar a Amazon e tudo, já é mais capítulo 2. Porque tudo a gente está... O livro 2, desculpa. Né? O livro 1 é produção, né? Aí livro 2 é circulação. Que aí o Amazon é muito... Eles transformaram o que é o mundo da circulação de mercadorias. Né? é verdade. Muito legal. Bom, dá vontade de Eu ficar... acho que a gente talvez poderia até discutir de novo. Não sei, eu fico na dúvida, assim, eu concordo com as duas posições. Eu acho que esse capítulo, né, o 7, 8, 9 e 10 é o coração do Capital, né? Assim, são os capítulos mais importantes, né? E são capítulos muito de conceitos básicos, né, fundamentais. Capital constante, capital variável, mais valia. Eu fico com a dúvida se no capital variável entra matéria-prima, se é só o trabalhador. Não, é só o trabalhador. É só o trabalhador. É trabalho vivo, né? É trabalho vivo. Então, gente, vamos fazer a consulta aí, né?
Eu acho que eu acho os exemplos são muito esclarecedores. Assim, de repente, um dever de casa, se a gente vier para o próximo encontro com perguntas assim de exemplos assim vivos, eu acho que é tão rico quando a gente pode discutir, porque o conceito abstrato lógico, evidentemente que é fundamental. Mas eu sinto, assim, eu tenho essa sensação que com os exemplos, como que a discussão turbina, assim, fica turbinada. Uhum. Eu acho que podia ter talvez uma... Eu fui muito rápido no capítulo 6, porque eu acho que as noções principais do capítulo, empregadas no capítulo 6, estão no 5. Então, eu achei melhor reforçar conceitos lançados no 5, mas eu fui muito rápido no capítulo 6, que tem muitos exemplos. Então, eu até gostaria que outra pessoa fizesse enfim, para que todos participem, mas se for o caso eu faço, talvez o Tomás possa fazer uma breve exposição com um slide, aí eu prepararia do capítulo 6, mas rápida mesmo, coisa não mais do que 10 minutos, proibido mais de 10 minutos. E retomar a questão do capítulo 7, por exemplo, o Adriano também, deixa eu ver aqui, ele mandou uma mensagem. Obrigado, Vice Henrique, pelas apresentações. Próximo abraço. Pessoal, vou lá. Estive bem cansado nos últimos 2 encontros. Hoje talvez esteja doente. Nas próximas, busco participar mais. Está ótimo. Enfim, e aí a gente retoma o capítulo 7 nas partes talvez mais de discussão, mais históricas ali, as partes 3 e 4, porque ele centrou na parte 1 e 2, né? Não sei o que você acha. O que você acha, Tomás? O que você propõe? Falar a sugestão eu Para o fazer uma próximo breve encontro. apresentação do capítulo 6 no próximo encontro. Se você topar fazer uma exposição do capítulo 6, seria ótimo. Pode ser uma coisa bem breve mesmo. Ótimo. Então, eu vou propor isso para o grupo, e daí a gente atrasaria, sem problema algum, um item de exposição lá do nosso cronograma. Eu acho que a gente já teve uma alteração anterior, né? Mas a gente está com um bom ritmo, na minha opinião. Eu, na verdade, por conta... Bom, o Tomás é um herói, né? Ele está defendendo tese agora, dia 10 de maio, né, Tomás? E está terminando redação de tese e ainda está participando aqui com a gente. O Gustavo levantou a mão. Gustavo. Bom dia ainda, né? Eu estou dirigindo, então, enfim, eu não sei se o som tá bom aí para vocês. Tá Sim, bom. tá bom. Eu acho que seria interessante retomar um pouco, mas eu acho que seria legal isso que você propôs também, Vissa, de colocar uma espécie de votação, porque estamos todos no Zap, né? E aí as pessoas se manifestariam, enfim, sei lá. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu achei super interessante, e aí vocês me perdoem, porque eu desci para pegar o carro. Então, se o Vissa já falou sobre isso, quando ele falou sobre o escravo, vocês me perdoem, mas eu estava pensando sobre a questão, né? E o que eu acho muito interessante é que, mesmo na escravidão moderna, né, há uma mobilização no sistema da escravidão que seria de um capital. O escravo, quando o senhor comprava o plantel que ele falava, de escravos, né, ele compra e mobiliza uma quantidade de capital fixo brutal. E isso se revela muitas vezes nas próprias
no próprio choro do senhor de escravos. Ele diz o seguinte: eu mobilizei uma quantia brutal aqui, e isso depois tem que ser tirado ao longo do trabalho, enfim, realizado pelo próprio escravo. Na manufatura moderna, num certo sentido, a exploração vai para além disso, porque o capitalista ele não tem que mobilizar, em termos do trabalho vivo, essa quantidade brutal no sentido da compra do plantel, porque ele vai pagar o salário daquele trabalhador retirando do próprio trabalho desse trabalhador depois de um mês, né? Então, quer dizer, quando você entra numa empresa, você faz lá o seu trabalho, se você entrou e a data de fechamento é no dia 20 e você entrou no dia 10, eles vão te pagar o equivalente a 10 dias. Mas isso é em cima do teu trabalho, né? Porque o salário é uma medida, o assalariamento é uma medida de mobilização de contrapartida do teu próprio trabalho vivo que está sendo mobilizado ao longo daquele mês. Então, vocês me corrijam aí se eu estou errado, mas é uma exploração muito mais sofisticada, quer dizer, e agora sob um contrato, né? Sob a aparência, não a aparência, mas uma igualdade formal, porque todos somos livres no capitalismo para sermos contratados e para contratar, né? Então, essa diferença da escravidão para o trabalho vivo, né? Enfim, para o trabalho da indústria ou da manufatura moderna, me parece assim uma coisa brutal e crucial, né? Uma outra coisa que eu queria mencionar é sobre isso que vocês falaram. A forma mercadoria ela já atingiu o setor de serviços e ela é elevada ao paroxismo já na nossa atual fase. Agora, a contradição, como diria um professor de quem eu gosto muito, o Zé Paulo Neto, que é camarada aí do Vissa, ele fala o seguinte: não temamos as contradições, porque a contradição ela está a favor do nosso lado, né? Quer dizer, o drama é que quanto mais esse trabalhador ele é jogado na precarização, menos consciência da própria exploração advirá do processo, né? Então, quer dizer, na situação contemporânea, diferentemente da situação da época do Marx, em que os trabalhadores todos eram reunidos no chão de fábrica, você tem o cara, como mencionou, né? Como vocês mencionaram na questão do Uber, por exemplo, mas ele se achando empreendedor e capitalista, né? Porque, num certo sentido, embora ele não detenha a plataforma, ele detém o carro e ele acha que ele é dono do próprio meio de produção, né? Então, quer dizer, essa me parece uma contradição essencial nos dias de hoje. Nós não temos mais o locus privilegiado em que o processo de conscientização poderia se dar mais facilmente, digamos assim, né? Porque no chão de fábrica, quando eram reunidos na planta da fábrica milhares de trabalhadores, né? Quer dizer, a conscientização da exploração me parece, a princípio, mais fácil do que no setor de serviços, né? Aí eu recomendaria aquele livro do Rui Braga sobre o precariado moderno, né, contemporâneo. Enfim, é um pouco isso que eu queria falar, né? Essas duas observações. Gans, obrigado pela sua intervenção. Sobramos só nós dois e vai dar meio-dia. Então, eu vou parar a gravação e daí a gente conversa livremente, tá bom? Beleza. Mas eu acho
você colocou pontos muito importantes. Bom, vou encerrar a gravação.